Olá, buscadores. Encerrando então o segundo capítulo da Chave para a Teosofia, vou fazer uns comentários sobre a página 41 até a página 44. Por que a teosofia é aceita? Aqui temos então algumas respostas que a senhora Helena Petrovna Blavatsky dá sobre questionamentos de se há mais metafísica na literatura teosófica do que no próprio espiritismo ou no pensamento corrente, religioso corrente. Por que a teosofia, desperta tanto interesse? O que ela responde com uma série de argumentos, e eu vou dar uma resumida e também fazer alguns comentários adicionais. Então a questão é, penso, principalmente a possibilidade de aplicação. Então a gente tem uma autenticidade, se conhece uma árvore pelos frutos, quando um conhecimento é possível de ser aplicado na prática. Então, se pegarmos os ensinamentos do Raja Yoga presente frequentemente na literatura teosófica, veremos que todos eles são possíveis de serem aplicados e cada um colher os benefícios por si próprio, realizar os testes por si mesmo. Jung dizia que uma teoria que não tem aplicação não tem absolutamente nenhuma utilidade, não serve para nada. Teoria sem aplicação não tem função real. A gente tem que entender que o materialismo ele é uma cultura na qual todos nós nos criamos. Digamos que ela é a cultura predominante dos nossos tempos e também ali do século XIX, época de Blavatsky. Então a gente nota que o materialista ele sempre rechaça o conhecimento antigo. Há um outro trecho aqui, que ela é questionada se a teosofia seria algum tipo de revelação, o que ela nega, de maneira alguma. Na verdade, nada mais é do que o conhecimento arcaico da humanidade sendo resgatado e explicado, digamos, parte do conhecimento arcaico da humanidade. Então, a teosofia não é algo novo. Mas o pensamento materialista em que vivemos, e que também vivíamos no século XIX, tende a ter um pensamento egocêntrico, prepotente, no meu ponto de vista, de que toda a humanidade até agora era totalmente ignorante quanto à sua própria natureza, quanto a qualquer conhecimento científico, e que nós começamos realmente a saber sobre alguma coisa há mais ou menos 200 anos atrás. Esse é um pensamento cientificamente absurdo, porque se pensarmos na questão biológica, 200 anos para a evolução humana não é nada, é um piscar de olhos. E o ser humano, a constituição do ser humano, o nosso cérebro, a nossa capacidade de discernimento é a mesma há muitos milhares de anos. Então, mesmo biologicamente, esse pensamento seria absurdo. Mas, quando nós estamos inseridos dentro de um pensamento vigente da época que a gente nasce, e a nossa vida é breve, então nós temos muita dificuldade de olhar fora da cultura na qual estamos inseridos em cada vida, mesmo uma grande mentira parece algo coerente. Pensem que no século XIX tem uma frase, eu não lembro agora a autoria, mas de um cientista que acreditava, no final do século XIX, mais de um século atrás, que não haveria mais nada para ser descoberto no século XX, porque se acreditava que todas as grandes descobertas da ciência já haviam sido feitas e que dali para frente seria só um aperfeiçoamento das descobertas já realizadas. Então pensem o tamanho do absurdo, sendo que no século XX nós tivemos um avanço da ciência inimaginável e século XXI agora mais ainda,
né? Então, penso que novamente o mais sábio da humanidade seja o Sócrates, que tinha a humildade de reconhecer a sua própria ignorância, né? Só sei que nada sei. A verdade é que nós não sabemos nada. E quando nós nos fechamos, acreditando que a nossa mente já contemplou os grandes mistérios, a gente acaba bloqueando qualquer possibilidade de um discernimento maior. Um pensamento que nos últimos dias esteve me presente comigo foi do quanto nós somos influenciados por forças invisíveis. Se nós pensarmos, por exemplo, no amor, o que é o amor? Uma força de atração, um magnetismo irresistível, uma força invisível capaz de atrair duas ou mais pessoas e mantê-las conectadas durante toda uma vida. E teosoficamente sabemos até mais de uma vida. Então, olha o quanto o invisível, aquilo que não pode ser tocado, nos influencia e faz parte da nossa vida muito mais do que a própria matéria. E a gente pode expandir esse pensamento se nós formos analisar os pensamentos e as emoções. Iremos notar que somos muito mais definidos pelos veículos sutis do que propriamente pelos veículos densos. Geralmente nós não pensamos no nosso dia a dia sobre o nosso corpo físico. Nós nos recordamos dele, geralmente, quando temos algum tipo de dor ou desconforto. Mas quando tudo ocorre bem, ficamos distraídos com os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio mundo interno. E projetamos para o mundo externo através das nossas atitudes, da verbalização, da fala, do diálogo. E são essas manifestações invisíveis, impalpáveis, intangíveis, que fazem, que definem o comportamento humano e o nosso dia a dia e como iremos conduzir nossa vida. Então notem o quanto o pensamento puramente materialista, e é claro que a ciência acadêmica teve a necessidade de se apartar da religião para poder evoluir, e é claro que ela tem um valor inestimável para o tempo que vivemos, mas chegou o momento dela ampliar um pouco a sua visão, e algumas vertentes já fazem isso, como a física quântica, para começar a considerar hipóteses antes consideradas por orgulho da comunidade científica como absurdas. E olhar os sábios da antiguidade e não ter a necessidade de reinventar a roda, podendo questionar, obviamente, todas as informações obtidas, devendo questionar, para não cairmos novamente no dogmatismo, no fanatismo e afins, mas nos beneficiando do legado que os nossos antepassados, que nada mais eram do que nós mesmos, já que somos nós mesmos reencarnando sucessivamente nesse planeta, nos deixamos para nós mesmos.